Olá a todos, muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês estiverem a ver isto. Portanto, hoje trago-vos aqui 4 passagens. Elas são pequenas, mas têm bastante valor a adicionar aos meus vídeos. Hoje também quero anunciar que este será o meu último vídeo nos próximos tempos. Não digo que não voltarei a fazer um vídeo, digo sim que vou abrandar um bocadinho. Isto porque me foi pedido que parasse de fazer estes vídeos interpretativos por algum tempo, não só para refletir um pouco sobre as palavras que tenho dito, mas também para não cansar as pessoas que veem estes vídeos. Portanto, a primeira passagem de hoje é as mulheres que ajudavam Jesus. Jesus ia passando por cidades e aldeias e proclamar o Evangelho do Reino de Deus. E os 12 andavam com ele. Acompanhavam-no também algumas mulheres que ele tinha curado de espíritos maus e de doenças, entre elas Maria Madalena, de quem tinha expulsado demónios, Joana, mulher de Cusa, oficial da corte de Herodes, Susana e muitas outras com que os seus bens ajudavam Jesus e os discípulos. A próxima passagem é a parábola do semeador. Muita gente, vinda de toda a parte, continuava a procurar Jesus. Quando já havia uma multidão à sua volta, falou-lhes usando esta parábola. Andava uma vez um homem a semear, quando lançava a semente para a parte que caiu à beira do caminho, foi pisada e os pássaros comeram-na toda. Outra caiu em terreno pedregoso e mal rompeu, secou por não haver umidade. Outra caiu entre os espinhos e estes, ao crescerem, abafaram-na. Mas outras parte da semente caiu em boa terra, desenvolveu-se e produziu fruto, à razão de 100 grãos por semente. E por fim, erguendo a voz, exclamou: Quem tem ouvidos, preste atenção. A terceira passagem de hoje chama-se Razão das Parábolas. Os discípulos perguntaram a Jesus o que queria dizer com aquela parábola. Ele explicou-lhes: É-vos dado a conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros serão apresentadas parábolas para que olhem, mas não vejam, e ouçam, mas não entendem. A última passagem de hoje é uma explicação da parábola. Jesus explica a parábola do semeador. O significado da parábola é este: a semente é a palavra de Deus. A que caiu junto ao caminho representa as pessoas que escutam, mas vem o diabo e tira-lhes a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvas. A semente que caiu em cima das pedras são aquelas pessoas que ouvem a palavra e recebem com muita alegria. Mas, como não ganham raízes, creem por algum tempo e desistem quando chegam às tentações. A que caiu entre os espinhos significa as pessoas que ouvem, mas acabam por se deixar sufocar pelas preocupações da vida, pelas riquezas e pelos prazeres, de modo que nunca chegaram a dar fruto. E a semente que caiu em boa terra representa as pessoas que ouvem a palavra com um coração bom e honesto, conservam-na com firmeza e dão fruto com perseverança. Pois bem, eu hoje não tenho muito a falar, até porque estas 4 passagens são um pouco seguidas uma das outras. Aqui demonstra um pouco que Jesus não era só acompanhado pelos 12 discípulos, mas também com pessoas do povo que assistiram aos seus milagres, aos seus efeitos. Na passagem seguinte, a passagem do semeador, para além da explicação que foi dada por Jesus, também podemos observar que a semente que caiu à beira do caminho pode representar uma pessoa que estava a entrar num caminho
mais transcendental a ser chamada e a não corresponder a esse chamamento. Ou quando eu digo não corresponder, não significa que ela não quisesse seguir, mas sim que ela não fez o necessário para seguir o caminho. A parte da que caiu no terreno pedregoso pode também simbolizar as pessoas que vivem no meio das pessoas que não têm fé e que não acreditam em Deus, que acabam por ser oprimida a sua opinião e, como eu falo no meu livro, seguem a manada e vão até à falésia. E acabam por não aceitar 100% a palavra de Deus. As que caem nos espinhos são muitas vezes aquelas pessoas que se sentem chamadas, seguem o chamamento, mas à mínima distração acabam por parar o seu caminho e ir procurar o caminho dos outros, tentar seguir ou tentar ser igual aos outros. Ou seja, os espinhos aqui são a representação das facadas que nós damos a nós próprios. Muitos de nós, quando eu digo nós, estou-me a referir à humanidade, é sádico e faz mal aos próprios. E essas são as sementes que caíram junto aos espinhos. Não só porque alguns cortam os pulsos e deixam marcas no seu corpo, mas também porque há pessoas que lhes tentam fazer entender que aquele não é o caminho e ainda assim elas persistem em ficar nesse caminho. E pronto, e a que caiu em boa terra e que deu fruto é sensivelmente aquela pessoa que realmente foi chamada, respondeu ao chamado, seguiu o caminho do chamado e acabou por ter todas as coisas que pensava que nunca poderia vir a ter e que afinal, por seguir o amor e por seguir a verdade, acabou por as receber de forma, não digo que automática, mas digo sim, de forma a que a pessoa continuasse a ter a fé bem regada. Aqui nestas duas passagens já falei também um bocadinho sobre a minha interpretação sobre a interpretação de Jesus, mas também quero realçar aqui um pequeno ponto que é porque é que a Bíblia fala muito em parábolas e porque é que eu tento perceber o que está por trás das mensagens da Bíblia. É muito pouco que dizem aqui. As parábolas são para aqueles que olham mas não vejam e ouçam mas não entendam. Ou seja, é como os sinais que estão chamados sinais subliminares que nós temos no dia a dia. Muitas das coisas têm um significado escondido por trás delas, como por exemplo os óculos que as pessoas usam para ver em uma determinada formação dos óculos, uma determinada posição com que se pode pôr os óculos, é como se fosse um diamante escondido. Eu podia mostrar-vos o que estou a falar, mas aqueles que tiverem óculos vão conseguir ver aquilo que eu estou a querer falar. Não é só o diamante que os forma, mas também a visão que ele lhes dá. Ou seja, uns óculos não são só uns óculos. Muita gente até brinca com a expressão 4 olhos. Os 4 olhos não significa os 2 que a pessoa tem na cara e os 2 que tem nas lentes. Significa efetivamente que olhando para os óculos de determinada forma conseguimos ver 4 lentes, as duas e 2 reprojetadas. Isto é um truque que se pode fazer com os olhos de forma a que os olhos vejam separadamente um do outro e consigamos ver então 3 imagens: a imagem real, a imagem do olho direito e a imagem do olho esquerdo. Todas estas 3 imagens sobrepostas umas às outras.
eu estou a revelar algo que se calhar não devia estar a revelar. No entanto, é um pouco por estas razões que eu vou deixar de fazer os vídeos nos próximos tempos. Não é por não querer revelar as aprendizagens que eu descubro, mas sim porque eu não quero ser razão de falso testemunho ou de razão de discordância uns com os outros. Eu acredito em Deus mais do que tudo, no entanto, também acredito, tal como falei nos outros vídeos, que Deus é algo que transcende o homem e uma só pessoa nunca pode representar o Deus absoluto. E está enganado quem pensa que efetivamente Deus veio à Terra como homem para salvar o mundo. Deus enviou o seu Filho para salvar o mundo. E isso é que nós temos que nos lembrar. É que efetivamente nós negamos o seu Filho. E ao negar o seu Filho, negamos o Pai. E hoje em dia, muita gente diz, ainda no outro dia no Facebook, tive uma pessoa que respondeu a um comentário meu a dizer: acorda pá, nós vivemos numa matrix de sofrimento, não há Deus. E eu tentei-lhe explicar que Deus efetivamente existia. E exatamente por essa pessoa não reconhecer na existência de Deus, sofre mais do que os outros. Porque Deus quer nos ver felizes, saudáveis e alegres. E eu sei que referi duas palavras que significam uma paz de espírito, mas felicidade e alegria são duas coisas diferentes. Uma pessoa pode se sentir feliz por alguma coisa e não estar alegre. E uma pessoa pode estar alegre e não se sentir feliz. Como por exemplo, alguém diz uma piada, a pessoa fica alegre, mas pode estar a sentir a maior das depressões do mundo. Desejo a todos a continuação de um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e um bem-aja.